amigos, estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje. Hoje eu tenho que segurar aqui o microfone. Nós estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje, programa produzido pelo Sindiconde e que é apresentado aqui pelo canal 4 NET, TV Floripa, e também pela internet, cobertura integral total e no mesmo tempo, em tempo real, para toda Santa Catarina e pela internet para o mundo inteiro. É bom lembrar que Cronos e Casas da Água estão apoiando, não é, o nosso condomínio hoje. E que, como sempre, temos o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, que vai, inclusive, nos apresentar os convidados de hoje, a quem a gente recebe já de antemão, antes dele anunciar, com muita satisfação e prazer, porque são profissionais que se dedicam a nos ajudar a viver melhor na cidade. Vocês já vão saber logo, logo quem é. Seu Alfred, tudo bem? Boa tarde, público, telespectadores. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. Como eu falei numa outra recente oportunidade, eu disse a vocês que eu vou trazer à televisão pessoas que realmente interessam para nós, sociedade, interessam para nós, condomínios. Esse programa aqui não é um programa do sindicato dos condomínios. Esse programa aqui é um programa dos condomínios. É uma coisa um pouco diferente. Tanto que, se amanhã nós tivermos aqui convidados especializados e aquela coisa toda, mesmo aqui agora, apresentar a engenheira Flávia, que é engenheira sanitarista, e o Paulo, que é o chefe do departamento de reciclagem ou alguma de coletas da CONCAP. E o sindicato tem tido assim não muitas reclamações, mas o sindicato tem tem ouvido de vários condomínios e síndicos das dificuldades que eles encontram em determinados momentos para poderem acompanhar, digamos assim, o que a nossa cidade merece em termos de limpeza e limpeza pública. E os condomínios, que hoje estamos aqui em alguns mil condomínios, certo? Eles precisam ter um norte. E esse norte nós vamos trazer a vocês, com toda certeza, através de técnicos e pessoas competentes da CONCAP, que é a empresa que faz a coleta e a reciclagem e destino final dos resíduos e do lixo da nossa cidade. Imaginem vocês uma cidade sem coleta de lixo. Não vou falar mais nada. Então, a engenheira Flávia e o Paulo, na minha concepção, são as duas pessoas que, a princípio, são as pessoas mais importantes que podem nos dar uma orientação do que fazer e o que os condomínios querem fazer. E, com toda certeza, eles deixam a porta aberta da CONCAP para darem a eles as instruções necessárias, queixas ou reivindicações, todos da mesma forma. Essa é a minha apresentação e fico muito contente e agradecido de que eles tenham ouvido o nosso convite. Engenheira Flávia Orofino, é um prazer tê-la aqui nos estúdios. Engenheira sanitarista, gerente do departamento técnico. Qual é a atividade que a senhora desenvolve na CONCAP, para que o telespectador, o assinante, tenha conhecimento? E depois nós vamos aprofundando, assim como com o Paulo Roberto, né? O Pinho e Pinho. Paulo Roberto da Rocha Pinho, mas é Paulo Pinho, né? Mas conhecido como Pinho. Isso, que é o gerente. E que não é Pinhão, hein? Não, é Pinho, que é o gerente do departamento de coleta, 23 anos de história na companhia, um administrador por formação. Mas, engenheira, o seu departamento técnico, o que faz a engenheira sanitarista na CONCAP? Então, queria inicialmente agradecer, o convite aqui para participar desse programa, que é muito importante. A gente entende que
sem se comunicar, e sem explicar e sem unir as pessoas, ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Porque nós todos juntos é que fazemos a diferença. Então, eu sou engenheira sanitarista, trabalho na Concap também há 22, né, Paulo? 22, 23 anos, nem lembro direito. E a gente trabalhou em várias áreas, né? Na empresa, atualmente, a gente trabalha mais com elaboração de projetos para captação de recursos, né, para que o município possa investir cada vez mais na melhoria do serviço que é prestado, com equipamentos modernos e se adequar à nova política nacional de resíduos. Temos também a equipe de educação ambiental, que trabalha conosco, e temos todo o gerenciamento do Itacorubi, ali onde passam todos os resíduos coletados em Florianópolis. Aquele grande depósito que entra ali perto dele. Não é um depósito, ele foi um depósito no passado, né? Ele foi, durante 50 anos, ele foi o lixão da cidade. Hoje não funciona mais, ele está desativado. Hoje ali funciona, a gente chama de CETRES, Centro de Transferência de Resíduos. Então, dali vem todo o lixo coletado na cidade, passa por ali e é pesado, né? Dali, então, é distribuído. Todo o resíduo que as pessoas não separaram em casa, né, que foi recolhido pela coleta seletiva, então, que foi recolhido pela coleta misturada, que a gente chama da convencional, esse é pesado e vai para uma estação de transbordo que fica ali e vai para o aterro sanitário de Biguaçu. Passa também por ali todo o lixo da coleta seletiva, dali é distribuído para as associações de catadores, eu entro em detalhe mais depois. E tem também uma educação ambiental que é feito lá, tem o Museu do Lixo, nós recebemos visitantes lá mediante agendamento, passam em torno de 700 pessoas por mês lá, né, fazendo visitação. Então é uma área de gerenciamento de resíduos, temos um projeto em parceria com a universidade para compostagem de resíduos orgânicos, é uma área muito importante no gerenciamento do lixo da cidade. E a pergunta se impõe, para onde é que vai o lixo da cidade? Vai para Biguaçu. Vai para Biguaçu. Para um aterro sanitário. A maior parte. Sim. Né? A maior parte, não é todo. Né? Quem separa e entrega para a coleta seletiva, esses resíduos vão para as associações de catadores parceiras, dali vai para a indústria e vira um novo produto. Legal. Tá? E o que é orgânico, pequeno programa que nós temos de coleta de orgânico, é feito a compostagem, que vira adubo de novo e vai para a horta da prefeitura, a horta de escolas. Maravilha, maravilha. Paulo Roberto da Rocha Ipinho, gerente do departamento de coleta da Concap. O que faz o departamento de coleta? Tá claro, mas é bom explicar. Bom, eu queria agradecer aqui a presença nesse programa, muito importante para a cidade e para alguns esclarecimentos. O departamento de coleta, ele realiza, vamos dizer, a coleta tanto comum, seletiva, coleta em áreas críticas, que temos coletas em regiões de difícil acesso, temos coletas com barcos. Então é um departamento em que coleta parte dos resíduos da cidade, que são os resíduos que são ensacados, né? Os resíduos que as pessoas ensacam, que entra dentro do resíduo domiciliar. Temos também outro departamento, que é o departamento de limpeza pública, que faz a limpeza viária, a limpeza das ruas. Então é um departamento importante porque ele trabalha dentro da saúde, né? Certo. Então nós temos 3 turnos na coleta convencional, tem 3 turnos na coleta seletiva, e hoje, com a separação dos resíduos através da nova política, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva passou a ser um passo importante dentro da empresa e dentro do departamento. Ela era em segundo plano e hoje a coleta seletiva é o carro-chefe do departamento. E vocês também, então, fazem aquela coleta especial, tem umas campanhas de quando em vez, fogões, refrigeradores, estofados, é o teu departamento? Não, ela pertence ao departamento de limpeza pública, que entra dentro do lixo pesado, que são os grandes volumes. Certo. Geladeiras, móveis velhos, alguns tipos de eletrônico. Então, todo aquele resíduo que não pode ser colocado para coleta domiciliar, ele tem uma coleta especial uma vez por ano, por bairro. Ela acontece uma vez ao ano em cada bairro da cidade. Muito bem, apresentados os convidados, Flávia Ouro Filho e Paulo Roberto da Rocha Ipinho, vamos ao primeiro intervalo, em seguida nós retornamos. Aguarde só um pouquinho.
Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura. A valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente. A verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano. A melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo. Alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. O nosso condomínio hoje está de volta para Cronos e Casas da Água. É um programa de responsabilidade e produção do Sindiconde. Atuação em Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis. Uma entidade que está sempre à disposição do senhor, que é síndico, não é? Para gerir cada vez melhor o seu condomínio. No programa de hoje, o presidente Alfred Heimann, que está conosco aqui presente, nos trouxe técnicos da CONCAP. O Paulo Roberto da Rocha Ipinho, gerente do departamento de coleta, e a engenheira Flávia Urufino, engenheira sanitarista, gerente do departamento técnico. Eu vou, antes de começar as perguntas específicas sobre os avanços e os planejamentos técnicos que a CONCAP vem ao longo desses anos todos implementando e os que virão no futuro, relembrar com o presidente Alfred Heimann a visita que foi feita à CONCAP.
quando o senhor teve a satisfação, né, como já disse em outras ocasiões aqui, de conversar com a engenheira Flávia, com o Paulo Roberto e com outros técnicos da empresa, porque há, né, necessidades, anseios, não é, pleitos dos próprios condomínios. E aí vamos partir para as questões técnicas da CONCAP. Isso já vem de muito, que a preocupação com o lixo é bastante comum, digamos assim, uma coisa diária. E eu sempre tive muita preocupação com isso, principalmente nesses lugares mais difíceis de coleta, onde o caminhão da coleta impede rua, tranca trânsito, faz aquele barulhozinho da madrugada, acorda condômino e essa coisa toda. Mas o Gilberto e Flávia e Paulo, eu tenho conhecimento, assim, gostei demais, já tive na CONCAP várias vezes, mas nessa vez eu fui recebido assim, digamos assim, de um modo um pouco mais especial, certo? Falando em coisas específicas, até cheguei lá e ninguém era candidato a coisa nenhuma por enquanto, né? E aquela coisa toda. Mas dizer para vocês que esse programa, ele está à disposição da CONCAP e nós gostaríamos que nós entrássemos, porque dado a coisa ampla que é lixo, o que é o lixo e o que é o reciclado e o que é o lixo comum e o que é, afinal de contas, todas essas áreas técnicas, mas que nós entrássemos, digamos assim, pelo menos nesses 2 primeiros programas, digamos assim, na área específica de condomínios. É aqueles que estão, não é cada dia se aglomerando mais nos centros, cada dia mais dificuldades, espaços que não foram criados por lei para que o caminhão tivesse espaço para chegar na frente do condomínio, espaços que não se criaram para colocar os contentores de lixo que hoje estão por uma força de lei, inclusive atrapalhando o trânsito e os transeuntes das calçadas e aquela coisa toda, e as soluções para isso aí. Sabemos nós, inclusive falamos lá na CONCAP, já existe uma lei federal a respeito do assunto, existe lei estadual, existe lei municipal, e a engenheira Flávia lá me deixou muito claro que isso tudo é muito importante, mas nós precisamos adaptar as leis de acordo com onde os nossos sapatos apertam, onde os nossos calos apertam. Não adianta nós termos aqui uma lei generalizada e que ela talvez não seja colocada. Não consiga ser colocada em prática. É colocada em prática como é o desejado. Engenheira Flávia, condomínios. Então, conversando com o senhor Alfred, assim, a gente precisa começar do começo. Vamos lá. O condomínio faz parte, mas tem um começo, porque tudo começa para que o nosso lixo tenha um bom encaminhamento, que seja tranquilo de resolver o problema. Tudo começa na pessoa, na casa dela, né? Na separação, como ela coloca o lixo para coleta, como ela se organiza dentro do condomínio, né? Não dá mais para ser aquela forma antiga de lidar. Joga de qualquer jeito, em qualquer hora, de qualquer lugar. Não é mais assim. Dentro do condomínio, os condomínios hoje estão enormes, então não posso colocar um camarão que limpou em qualquer horário, em qualquer lugar, porque senão vai ficar cheirando o condomínio inteiro. Então não, já tem que guardar no freezer, ou o próprio condomínio ter um frigorífico, uma área gelada. São várias coisas que têm que ser alteradas. Um condomínio que é misto, que é comercial, com residencial, já tem que ter uma área até para os resíduos da saúde, né? Quer dizer, muitas novidades têm acontecendo porque as pessoas estão se aglomerando, como o senhor Alfred falou. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, o que a CONCAP está fazendo, o que a Prefeitura está fazendo, o que o Departamento Técnico está fazendo nesse sentido, né? É o que eu expliquei para o senhor Alfred. O prefeito, há um tempo atrás, ele determinou através de decreto que para um novo prédio ser construído, precisaria pedir uma declaração da CONCAP, da Celesc, da Casan, dizendo as regras para que o condomínio fosse construído de uma forma que seja viável de funcionar.
Infelizmente, não entendo muito porquê, mas juridicamente esse decreto foi eliminado, foi derrubado, né? Mas a gente chegou a discutir isso muito lá na CONCAP, que a gente chamou de condicionantes. O que a CONCAP orienta que o condomínio faça para que ele se adeque a uma boa coleta, né? Então, o que a gente recomendou? Olha, quando fizer uma obra, faça com um recuo na frente do prédio, para que o caminhão de coleta, quando chega, possa encostar e o trânsito fluir, claro. Porque um prédio com que moram 5, 6, 7 famílias, coleta é rápido, mas num prédio onde moram muitas famílias, como hoje tem então 200 famílias, 300 famílias, muito lixo, e muito lixo é tempo, e tempo tranca o trânsito. Com certeza. Ok? Então tem que ter um recuo. Né? Então são coisas que a gente começou a orientar, principalmente em ruas muito estreitas. Nós temos bairros assim como Pantanal, como Itacorubi, como Córrego Grande, que tem ruas super estreitas com prédios enormes, né? Então essas questões a gente começou a orientar também que o arquiteto, quando projeta, porque senão depois o que acontece? O síndico fica com a dor de cabeça. É verdade. Se não tiver dentro do prédio um espaço que foi planejado no começo para organizar o lixo no prédio, como é que depois a pessoa, o morador, o síndico vai organizar essa coleta? Como é que ele vai organizar se não tinha esse espaço? Ele acaba tendo que anular uma garagem, ele acaba tendo que dar um jeito. Né? Então, a gente recomenda essas coisas, né? Então, mas tem prédios que já existem. E como faz isso? Então, isso tudo, existe em Florianópolis a Lei 113, de 2003, que veio para instituir os contentores, quantos contentores tem que ter, e hoje, depois de anos, né, dessa lei sendo aplicada, nós temos uma vivência, a gente tem discutido muito com a vigilância sanitária, que essa lei está na hora de ser revista. Né? E aí a gente está nesse processo de revisão, é o nosso departamento que está gerando essa discussão para subsidiar os vereadores, né? E o prefeito. Convidei então o senhor Alfred, a gente tem outros grupos que estão lendo e discutindo, porque essa lei ela tem que ser muito discutida com quem vive a cidade. Porque não é uma lei para impor nada, a gente quer que funcione, que dê certo, que o lixo seja separado, mas que seja de uma forma prática para todo mundo. Então, são essas coisas que eu acho que o senhor Alfred gostou, né, da nossa conversa. Muito. E eu sei que é um assunto um pouco técnico, às vezes é chato para quem está assistindo, mas é muito importante, sabe? A gente está também com a Associação dos Arquitetos, com a ASBEA, está nos ajudando nessa discussão. Agora a gente quer começar a discutir também com o Sinduscom, porque a sociedade tem que entender que já foi o tempo de fechar o olho e jogar o lixo. Não dá mais. Vamos agora, antes do intervalo, tá, Patunas, ao Paulo Roberto, porque tá explanada a postura técnica e as providências e os aconselhamentos e as discussões, mas e a tropa na rua, que enfrenta no dia a dia justamente a falta desse planejamento lá atrás? Quais as orientações, como é que amenizam o trancar a rua, o fazer barulho? Bom, hoje a empresa, ao adquirir os caminhões, então ela procura as melhores tecnologias, então na questão dos motores silenciosos, os equipamentos de compactação com baixo ruído, mas tem alguns fatores em que não tem como se impedir. A questão da marcha ré é uma questão obrigatória pelo trânsito, então o veículo é obrigado a sinalizar que ele está dando a marcha ré, até por uma questão de segurança. Aquela sirenezinha. Sim, aquela sirenezinha. Então isso não tem como fugir. Então algumas atitudes que a gente tem são os treinamentos com o nosso motorista de direção defensiva, então que trata inclusive com a gentileza no trânsito, em que ele encoste e sempre procure manter o veículo mais encostado, né, do meio-fio, para que não tranque no mínimo possível. Nós combatemos muito o atravessar o veículo, entendeu? Na faixa. Então, são esses fatores em que a gente procura amenizar. Quanto à questão do barulho também, a comunicação entre os funcionários, isso a gente trabalha muito. Então, para diminuir aquela comunicação através de conversas, através de brincadeiras, às vezes até durante o horário de trabalho, então a gente
A gente tenta combater muito. Eu estou sacudindo a cabeça aqui dizendo que não, porque eu às vezes acompanho e nunca vi isso. Mas a gritaria. A gritaria, que é mas existe, às vezes. Existe até porque é uma questão de comunicação, não é que ele grite. Para aí, vai lá. Ele sinaliza para o motorista para entrar, até onde ele tem que parar. As nossas ruas são estreitas, veículos estacionados irregularmente, em locais com placa de proibido. Alguns locais de manobra, o caminhão faz várias manobras para poder entrar na rua. Então eles comunicam para ligar o equipamento. Claro. Ele precisa fazer uma comunicação para ligar, desligar o equipamento. Então tem esses fatores que incomodam. Às vezes o problema maior é a questão do acondicionamento, né? Então eu acho que é a questão que a gente deve bater bastante no condomínio, como a Flávia disse, ela parte da atitude das pessoas. Claro. Então eu devo acondicionar o melhor possível o meu resíduo, porque ele vai para dentro de um depósito, ele vai ficar no condomínio de um dia para outro, entendeu? Então isso parte mesmo das pessoas, esse é o ponto principal. Vamos a mais um intervalo no nosso condomínio hoje, com Flávia Ouro Filho e Paulo Roberto da Rocha e Pinho, técnicos da CONCAP. Aguarde só um pouquinho. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio Andréa Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo. Alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
Casas da Água e Cronos. Nosso condomínio hoje, TV Floripa, Canal 4, também em tempo real pela internet para todo o planeta. Nesse programa do Sindiconte, abrangência em Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, que está à sua disposição. O senhor mesmo que é síndico, não precisa ser associado, nada. O senhor pode ligar 3333 8677. 3333-8677, ou, se quiser falar pessoalmente, no 6A Center, Avenida Osmar Cunha 183, Sobreloja, de 9 a meio-dia e de 13 às 17 horas. Os convidados de hoje, para quem está ligando agora, esse é o presidente do Sindiconte, Alfredo Heimann, e os convidados de hoje, Paulo Roberto da Rocha e Pinho, gerente do departamento de coleta da CONCAP. CONCAP, para quem está em outras cidades, é a Companhia de Melhoramentos da capital, responsável pela coleta de resíduos, mas também pela capina, pela varrição das ruas. É uma coisa fantástica. Eu dizia aqui antes, junto com ele, a engenheira Flávia Eurofimos, que são as 3 empresas que eu reputo de públicas ou de economia mista, enfim, de excelente serviço, que Santa Catarina tem sorte nisso, e Florianópolis em particular por causa da CONCAP. No caso de Florianópolis, CONCAP, Casan e Celesc. Bom, engenheira Flávia, no intervalo, conversava, e os intervalos são muito interessantes em televisão, não é? Em rádio também, porque se falam assuntos que acabam às vezes nem indo ao programa, ficam para uma outra oportunidade. Falava que há uma série de tipos, diversas maneiras de fazer a coleta do lixo, que já são hoje empregadas em diversos países e até, quem sabe, em outros estados brasileiros. Eu vi há pouco tempo em Porto Alegre, vi pela televisão, uns enormes dos containers e um caminhão. Eu até poderia falar, se quiser, a engenheira Flávia ou o Paulo Roberto, um caminhão que agarra aquilo tudo e automaticamente com uma pessoa só, com auxílio de câmeras. Uma coisa muito interessante que está sendo implantado em algumas áreas de Porto Alegre, que é bem pertinho aqui, né? Para quem está lá em Porto Alegre nos assistindo, um abraço. Pela internet tudo é possível, né? Engenheira Flávia, nos conta a questão, se quiser ilustrar com alguma dessas possibilidades, e depois o que os grandes condomínios, na opinião de vocês, e claro, com o apoio e reunião dessas reuniões que vão acontecer, qual o tratamento que vocês pretendem para esses grandes condomínios que existem por aí? Então, uma das questões que são muito importantes é que os condomínios montem os seus planos de gerenciamento de resíduos, tá? Inclusive a CONCAP hoje, quando grandes condomínios, eles precisam ter um licenciamento ambiental. Quando chega para a CONCAP o pedido de declaração para o licenciamento ambiental, a gente já recomenda que o condomínio monte o seu plano de gerenciamento. Para quando os moradores chegarem, o síndico ele já receba um mapa, né? Como ele deve lidar com o seu resíduo. Então isso é uma coisa básica que depende do condomínio. A gente tem um roteirinho de como isso deve ser feito, disponibiliza, tá, Sr. Alfred? Precisamos mesmo. Exatamente. Como deve ser o plano de gerenciamento de resíduos e tem que ter um profissional habilitado, né, para fazer, como claro. Tem de água, esgoto, tudo tem que ter um profissional. Mas isso é uma coisa muito importante, porque vai orientar como fazer. E o que a gente está estudando? Porque de uns tempos para cá, Florianópolis tem recebido condomínios gigantes, né? Então a gente tem discutido muito lá com o Paulo, do setor de coleta, com a nossa diretoria, formas alternativas, né, ao que se faz hoje de coleta, e a gente está pesquisando, né? A gente está numa fase de pesquisa, nosso diretor recentemente foi à Itália, a gente tem uma conexão grande, tem pesquisado bastante,
formas de coleta. Caxias do Sul tem essa forma que Porto Alegre tem também. Já tem, Já, né? Tem nome isso, a senhora sabe assim ou não lembra agora? O Paulo visitou em Caxias, né, seria Paulo? uma coleta, eles chamam de mecanizada e automatizada. Só tem uma pessoa, né? Só um cara no caminhão. Em Caxias do Sul, eu inclusive acompanhei a coleta de lá, ele funcionava só com um motorista. E o resto é câmeras. O resto é câmera e o sistema é um joystick, né? Como se fosse um joguinho de computador. É impressionante. Então assim, o que a gente sente hoje é que assim, os grandes condomínios, além deles terem que planejar, né, e pensar, quando eles fazem um projeto, eles se preocupam bastante, tem que se preocupar mesmo com o sistema de água, o sistema de esgoto, o sistema de gás, e agora tem que ter o plano de resíduos. É óbvio. Entendeu? Como o lixo vai caminhar, como eu digo, qual é o caminho do lixo dentro do prédio? Muito interessante. Desde a casa até a hora da coleta. Como é que funciona esse caminho? Porque hoje o que a gente se depara? A gente se depara com o pobre do moço que cuida de levar o lixo para a coleta, às vezes tem que descer com aquele carrinho escada, o morador não sabe onde é que tem que levar direito às vezes. Então são coisas que o plano de gerenciamento de resíduos vai estar prevendo, né? Então por isso a gente, né, tem esse contato com os arquitetos, porque tem que ter uma área para isso. Eu quero implantar coleta seletiva. Onde eu vou armazenar os recicláveis até o momento da coleta? Onde que vai ser o armazenamento? Não, agora o meu prédio tem uma área verde grande. Por que eu não posso fazer uma compostagem e usar numa horta no próprio condomínio? São várias coisas que podem ser planejadas nesse plano de gerenciamento, certo? Mas os condomínios que já estão instituídos, o que eles têm que fazer hoje, né? A CONCAP implantou recentemente a coleta diária no centro, a coleta seletiva todos os dias no centro. Por quê? Porque a gente sabe que grandes condomínios que já existem não tem espaço para guardar por muitos dias. Então, por isso a coleta da CONCAP passa todos os dias, o Paulo pode explicar melhor. Então, as pessoas separam nas suas casas, tem que ter uma área dentro do condomínio para o material reciclável, e aí diariamente a coleta seletiva passa, recolhe e leva então para a Associação dos Catadores, né? Então o condomínio está ao mesmo tempo contribuindo para a sustentabilidade do planeta, né? Porque é matéria-prima que vai deixar de ser extraída da natureza, e também está auxiliando na questão social, de geração de emprego e renda para várias famílias, né? Então é um projeto bastante importante, esse da coleta seletiva da CONCAP. Paulo Roberto da Rocha e Pinho, desculpa lhe interromper, Não, tranquilo, está tudo bem. A materialização desse trabalho junto hoje aos grandes condomínios, em particular com essa questão trazida da coleta diária no centro, e já provocando a preocupação de vocês com a temporada que está aí batendo na porta, né? Que aí vira um Deus nos acuda e vocês começam inclusive a fazer... Deus nos acuda não, Deus nos ajude. Deus nos ajude. E começa a haver inclusive coleta diária em algumas praias, ou em quase todas e tal. Então, vamos lá. Bom, dentro dessa questão da coleta seletiva na região central, nós começamos em 94, né, com a coleta uma vez por semana, era aos sábados no centro da cidade. Então tinha muitos problemas, a questão desses condomínios grandes, em que eles não tinham local para armazenar e tinham que aguardar por uma semana, então por 6 dias praticamente, para ver a coleta seletiva, enquanto a coleta comum ele tinha todo dia. Então ele disse, uma coleta que não é ecologicamente correta eu tenho todo dia, e uma coleta seletiva eu tenho uma vez por semana. Então ficava aquela contradição em que a justificativa, vamos dizer, o que a empresa sempre colocava é que ela tinha que ter uma participação maior dos condomínios, e ela era baixa, essa participação no sábado. E quando nós anunciamos, implantamos ela diária, muitos condomínios que não participavam passaram a participar. Mas ainda temos uma participação em que não é muito alta na região central. Ela em relação à quantidade de condomínios, ela é baixa em relação às outras regiões que tem uma vez por semana. Então ainda existe, existe até, eu concordo que é uma dificuldade dos síndicos do condomínio em gerenciar a coleta seletiva dentro do condomínio.
Existe uma dificuldade, porque as pessoas misturam. Eu moro em condomínio, eu sei que é complicado, eu tenho que ir lá brigar com o zelador para ele, verifica isso aqui separado, descobre de que casa é isso aqui, vai lá, reclama que a pessoa colocou no local errado. Então eu acho que isso é que na verdade, o síndico, junto com o zelador, vai ter que fazer a inspeção interna. Isso não tem como fugir, porque as pessoas misturam por um descuido, por aquilo que a Flávia falou, eu boto para fora e eu não tenho preocupação com isso. A gente até, inclusive, temos no nosso setor de educação ambiental, se o condomínio ligar para lá e agendar, nós temos educadoras que vão ao condomínio e participam de uma reunião promovida pelo condomínio para dar as orientações, porque as pessoas têm dúvidas básicas. O que separar? Como separar? O que é reciclável? Como funciona? Então, a gente manda, mediante agendamento, nós temos uma educadora, tem um grupo de educadores que fazem a visita e participam de uma reunião de orientação no condomínio. Presidente Alfredo Heimann, questão dos nós tivemos naturalmente nesses 40 anos aí de condomínio, muitos momentos, vamos assim dizer. Mas nós tivemos um momento muito desagradável onde a CONCAP falava um idioma, o IPUF falava outro, a Secretaria de Obras falava outro e assim por diante. Então era aquela misturama de informações, um proibindo aquilo que o outro autorizava. Isso aconteceu muito, certo? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um condomínio, a reciclagem de um condomínio meio na marra, que foi o CEISA Center, certo? Olha que tivemos inúmeras brigas por causa do CEISA Center. O quê? Porque se você deixar aquele tubo de queda de lixo interno, quando chega lá embaixo, você não imagina o que vem no meio daquilo ali. Certo? Bom, vamos acabar com esse negócio, isso não é possível. Na verdade, nós teríamos que ter uma espécie de um elevador chamado monta-carga. Certo? Se nós tivéssemos um elevador monta-carga numa edificação, seja ele interno, externo, adaptado ou não, certo? Ele traria uma solução muito maior, mas jamais aquele tubo de queda lá, porque aí vem aquela casca do camarão, aí vem aquilo, vem de tudo, né? Nem vamos citar é melhor não citar. É melhor não citar. Muito bem. Mas dizer que quando nós fizemos aquele contendor ali na frente do CEISA, que você conhece, certo? Eu chamei todos aqueles que me criticaram, então vamos fazer o seguinte, vocês vêm aqui e vão diariamente, a hora que vocês quiserem, vem aqui ver se vocês encontram um cheiro aqui dentro, vocês encontram um defeito, que vocês encontram e sujeira aqui ou alguma coisa parecida. Não tem, porque as faxineiras do CEISA, por exemplo, de manhã cedo, quando chega, a primeira coisa é na frente da lixeira fazer a limpeza, porque quando veio o caminhão, ele deixa lá uma porção de coisa caída, um pouquinho de relaxamento também. A gente também não quer estar acusando, funcionários, que isso aí então talvez até piore uma situação, mas melhorou muito do último tempo para cá, sem dúvida nenhuma. A gente fala e aquele negócio todo. E às vezes o condômino não acondiciona direito. Não. O condômino, se ele puder botar o lixo dentro daquela sacola de supermercado para não comprar uma sacola maior, isso ele faz. Isso é lamentável. Como eu acho que deveria ser instituído em lei que cada andar, no condomínio, teria que ter um local de captação de lixo. Não dá para adaptar hoje, porque se você botar aquilo ali, vem o bombeiro e diz assim, não, estou fazendo obstrução de fuga, rota de fuga e aquela coisa toda. Certo. Então, sabe, o que precisa mesmo é a conscientização do condômino a respeito da situação. Eu tenho, por exemplo, no CEISA, a coleta do lixo hospitalar, que é colhido e é pago por uma empresa particular que faz essa coleta. Se ela é cara ou é barata, não sei, mas ela funciona. Funciona. Certo? O fato é que ela funciona e o médico
Porque nós temos 92 salas no CISA que que mexem na área da saúde, certo? Então nós temos 3 ou 4 contentores cheios toda quinta-feira, ou terça e quinta. Mas só que ao invés de eles colocarem naquele lixo hospitalar, eles colocam com todos os outros resíduos juntos e fazem a mistura. Então, ao invés de, às vezes, ser uma caixinha desse tamanho de agulhas certo? Passa a ser um envelope desse tamanho que entope. Então, questão de educação. E educação não é só para pobre, não, é para rico também. Inclusive para as pessoas que têm uma cultura um pouco maior. Certo? Nesse caso, sabe como é a melhor forma de educar? É assim. Como é que funciona na Europa ou nos Estados Unidos? Engenheira Flávia, intervalo e vamos conversar sobre isso. Tá certo. Sabe como é que funciona, seu Alfred? É assim, ó. Separou. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
Bom, nós vamos em frente com o nosso condomínio hoje. Seu Alfred e o Sindiconde nos presentearam aqui com um belíssimo relógio que resolveu... A nota fiscal está aqui, da culpa do relógio. É bom por causa da garantia, né? Exatamente por isso, eu não vim te cobrar o relógio, não, eu vim te cobrar, é a garantia. Belo do relógio, certo. E aí diz que não gostou do relógio, que ele anda muito ligeiro, porque o programa está no seu final. É verdade, é verdade, é verdade. O nosso condomínio hoje é um programa que tem o apoio da Cronos e Casas da Água, a quem a gente agradece muito, e quem sabe futuramente outros apoiadores estarão, né? Se Deus quiser, emprestando o seu prestígio para que essa iniciativa continue. Você que é síndico, né, não esqueça, o Sindiconde atende você, se você está em Palhoça, São José do Iguaçu ou em Florianópolis, pelo 3333-8677, 3333-8677, das 9 ao meio-dia e da 1h30, 2 horas até às 5, né? Da 1 às 5. Da 1 às 5, se você quiser ir conversar pessoalmente, na Avenida Osmar Cunha 183, 6 a Center, né? Na Sobreloja. Que eu também não conheço do condomínio que não tenha problema, não, sabe? Enfim, todos têm. Certo. Então, aproveite a boa vontade e os técnicos, né, do Sindiconde em diversas áreas que estão lá para lhe orientar. Nós estamos encaminhando para o encerramento a participação hoje da engenheira Flávia Urufino, engenheira sanitarista, gerente do departamento técnico da Companhia de Melhoramentos da capital, a CONCAP, e também o Paulo Roberto da Rocha Ipim, gerente do departamento de coleta, administrador também da CONCAP. Antes eu tenho que agradecer o Fernando Patunas, direção de imagens, Monique Latrônico de Souza, que faz a assistência de produção, o Pedro Riso, nosso diretor de câmeras, e o homem que está entrando em férias nas próximas horas, que é o anfitrião, o Silvio Ismanioto. Engenheira Flávia Urufino, assim de forma objetiva, porque já foi dito aqui, já tinha sido anunciado bem antes dele ir lá, que vocês viriam aqui em diversas oportunidades, e que essa é apenas a primeira. Tá certo. Em linhas gerais, o que a senhora gostaria de colocar que a gente não abordou, não conversou e que acha importante até dentro dos assuntos tratados? Inicialmente eu queria dar os parabéns aqui para o Sinjusc, porque está trabalhando no primeiro R, né? Porque a solução para o lixo vem na hierarquia dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Maravilha. Então a caneca, não está usando copinho de plástico, está gerando lixo, parabéns aí. Obrigado. Então isso é uma coisa bastante importante, né? A questão o que a gente faz com o lixo faz muito por nós, né? E que ninguém vai solucionar as questões de resíduos sozinho. Nem só dizendo a prefeitura que se vire, a CONCAP que se vire, nem tentando se virar sozinho. É um conjunto, a gente tem que estar todos nós unidos. Recomendo que entre no site da CONCAP, é dúvida, temos a nossa ouvidoria, nós sabemos que temos alguns problemas, como todos têm, né? Então a gente tem a ouvidoria à disposição para alguma reclamação, sugestão, elogio, né? Nós temos também a equipe de educação ambiental. Tem esse livro que eu quero deixar com vocês aqui, que é um livro de educação que a gente distribui para as escolas e também para os condomínios que queiram ter umas orientações como separar, o que deve ser feito, né? E a gente está super à disposição aí para continuar participando dos debates e aí com assuntos mais específicos. Por exemplo, a gente pode pegar um dia o programa só para conversar sobre acondicionamento. Qual é a melhor forma? O que eu faço com o vidro quando quebra? Essas coisas assim. Então a gente está à disposição, tá bom? Sim, nós também. Paulo Roberto da Rocha Ipim, coleta. Algum conselho básico porque além dos síndicos e pessoal dos condomínios, está assim de gente nos assistindo de diversas categorias profissionais, donas de casa, jovens, não é? Crianças, idosos, enfim. O que cada um pode, já que uma coisa ficou absolutamente clara com as participações do presidente Alfred, da engenheira Flávia e a sua também. Sim. O lixo é um problema de toda a sociedade, de cada um de nós, do senhor, da senhora, do jovem. O que você podia passar assim nesse primeiro contato? Dentro do que a engenheira Flávia falou, a questão do acondicionamento. Então eu acho que a parte importante
da limpeza, da qualidade do serviço, ela está nas pessoas. Então, no ar-condicionamento, então eliminar a sacola do supermercado, isso seria muito importante. Seria um fator primordial. Por quê? Que isso tu já tem uma embalagem mais resistente. Então o maior problema hoje, ele já começa na manipulação desse resíduo. Ele é manipulado por quem fabrica, ele é manipulado por gari, entendeu? E depois isso é transportado por um veículo, enquanto ele estiver melhor embalado, eu vou vedar a questão do líquido, então a questão do próprio churume, em que isso acaba transbordando a capacidade do equipamento, congelar as vísceras, entendeu? E colocar mais próximo do horário da coleta, descer os seus resíduos do condomínio mais próximos dos dias de coleta e não produzir e descer, porque eu vou ter um contato mais próximo dele e eu vou ver que eu não estou manipulando da forma correta. Onde eu uso uma sacola de supermercado, fica dentro de uma lixeira, ela não dura 24 horas. Certo. Então isso dentro de um contentor, ela vai acabar rasgando. Entendeu? E a questão da participação da coleta seletiva. Lavar os materiais seletivos, entendeu? Diminuir o volume deles, que hoje é um problema sério para nós, é o transporte desse material seletivo, onde na minha casa eu boto uma caixa de leite aberta e não dobro ela, eu dentro do caminhão eu tenho uma capacidade produtiva menor. Isso é um custo maior. Uma caixa de pizza. Sem pizza, por favor, tá? Para coleta seletiva, caixa de pizza sem pizza. Tá, as pessoas... Botam com pizza e tudo, Com tudo. Então a gente chega no galpão dos catadores, a gente vê requeijão dentro do tubo de requeijão, a gente vê pizza na caixa de pizza. Então assim, vamos limpar, né? Não mandar comida, isso gera, porque ele vai ficar armazenado dentro do galpão por um período até o dia que a gás, uma série de problemas, sujeira. Não vai chegar nisso, mas assim, atrai vetores, né? Então assim, vamos colaborar aí com a turma dos catadores, né? Seu Alfred, para conclusão. Primeiro agradecer a presença do Paulo e da Flávia. Dizer para vocês que esse programa aqui está aberto para a CONCAP, com o patrocínio aqui da Casa d'Água, da Cronos, e sob orientação aqui do nosso sindicato, o Sindiconde, só nós fazermos uma programação, digamos assim, Flávio telefona para o pessoal, não é nos dias tais, podemos começar a fazer uma programação e fazer, digamos assim, um roteiro de programação. Sequência. Que até o pessoal diz assim, escuta, vocês vão para lá só para falar em lixo? Digo, eu vou lá falar 20 vezes do lixo, porque quanto mais eu bater em cima da coisa, mais consciência eu vou colocar. E dizer para vocês que numa próxima oportunidade eu gostaria que vocês falassem também sobre aquele coletador de lixo, que é o moço que vem lá com uma caminhonete e que vai buscar papelão, e se ele é legal ou não perante a CONCAP, certo? Que eu, por exemplo, eu prestigio eles, porque é aquilo que você falou agora há pouco, não é aquilo lá que está dando sustento de feijão e arroz para uma família, certo? E com toda certeza aquilo vai para algum lugar que vai ser reciclado, vai ser reaproveitado de alguma forma, certo? Muito obrigado por vocês dois, e o Sindiconde está à disposição, e eu, sem dúvida nenhuma, deixo para vocês sempre com a porta aberta lá. Nós é que agradecemos. Obrigado a você, assinante da NET, obrigado a você, internauta, que nos acompanhou em mais essa edição do nosso condomínio hoje. Obrigado a Cronos, obrigado a Casas da Água, parceiros indispensáveis para a realização desse programa do Sindiconde, e até a nossa próxima semana, né, com mais uma edição do programa. Um abraço.